depoimento da senhora. Então, nessa ação penal 506, 32, 71, 36, depoimento da senhora Tânia Maria Silva Fontinelli. Senhora Fontinelli, a senhora está nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, a senhora tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Também como eu adiantei, é sabido que a senhora teria participado, aderido a um acordo de leniência que teria sido celebrado entre a Carioca Engenharia e o Ministério Público. E através desse seu ato, a senhora se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a justiça. É isso mesmo, senhora Tânia? Isso mesmo. Senhora Tânia, então eu vou lhe advertir como testemunha e como partícipe desse acordo de leniência. Se a senhora faltar com a verdade, a senhora sofre um processo criminal por falso testemunho, além do que a senhora perde os benefícios desse acordo de leniência, certo? Perfeito. Importante que a senhora diga aqui apenas a verdade perante a justiça, nada exagerando e nada excluindo, certo? Certo. E dito isso, eu vou passar a palavra aqui ao Ministério Público, que vai lhe fazer algumas perguntas. Boa tarde, senhora Tânia, tudo bem? Boa tarde, tudo. Há quanto tempo a senhora trabalha na Carioca Engenharia? Eu entrei na Carioca em 1988 e como gerente financeira. Em 96 ou 97, não me recordo bem, eu fui nomeada diretora administrativo-financeira e que permaneci nesse cargo até 2007, onde saí, passei a ser conselheira da empresa e em 2015 fui totalmente desligada da empresa, apenas prestando uma assessoria financeira à empresa e aos acionistas. Ok. No âmbito das suas atividades, a senhora chegou a conhecer uma pessoa denominada Carlos Miranda? Sim, Quem é Carlos Miranda? Carlos Miranda era uma pessoa que me foi apresentado por um acionista da empresa. Eu não lembro se Ricardo Pernambuco Júnior ou Eduardo Bacóiser, como uma pessoa de confiança do então governador Sérgio Cabral, e a quem eu deveria fazer pagamentos mensais. Ok. A senhora conheceu o senhor Luiz Carlos Bezerra? Conheci. E ele, a senhora conheceu também por intermédio de Carlos Miranda? Conheci por intermédio do senhor Carlos Miranda, e que também me apresentou como uma pessoa de confiança do então governador. Ok. A Carioca Engenharia tinha, a época do governo Sérgio Cabral, ela tinha contratos de obras públicas com o Estado do Rio de Janeiro? Olha, eu não me recordo exatamente que contratos que tinha. Atuava no Rio de Janeiro, mas eu não sei exatamente, porque a minha parte era mais só a parte financeira e eu não tratava de obras e isso não era da minha área. Não especificamente uma obra X ou Y, mas a senhora tem ciência se a Carioca era contratada para algum tipo de obra pelo Estado, algum contrato com o Estado? Teve contratos com o Estado. Ok. A senhora revelou há pouco que a senhora fazia que foi apresentada a Carlos Miranda para fazer entrega de valores a ele, é isso? Exatamente. Pode explicitar, por favor, a sistemática do acontecimento? Eu tinha por incumbência gerar os recursos que me eram solicitados e aprovados pelo acionista principal da empresa, e esses recursos me eram solicitados pelos acionistas e pelos diretores da empresa, e eu então gerava esses recursos e, na medida da possibilidade desses recursos, de viabilizar esses recursos, eu repassava um valor fixo mensal ao senhor Carlos Miranda. E qual era esse valor fixo mensal? Esse valor fixo mensal, a princípio, era 200 mil mês, que permaneceu por uns 2 a 3 anos e depois passou para 500 mil mensais. Ok.
É, nos documentos que foram apresentados, existem algumas entradas do Carlos Miranda na Carioca. Por que ele ia lá? Ele ia justamente para receber esses recursos. Então, uma conclusão óbvia é que esses valores eram entregues na Carioca Engenharia, é isso? Exatamente. E os valores eram entregues, a quantia era um cheque ou era dinheiro em espécie que era repassado? Não, era dinheiro em espécie. E todo mês ele ia lá receber essa quantia de 200 e depois posteriormente a 500 mil reais, é isso? É, isso, variava um pouco, porque nem sempre existia disponibilidade desses recursos, então às vezes entregava um pouco menos ou um pouco mais, e era mais, enfim, o que me foi incumbido era de entregar 200 mil a princípio, que depois passou para 500. Ok. Sem mais perguntas, Excelência. O assento de acusação tem indagações? Os defensores, seguindo aqui na ordem, o senhor Sérgio Cabral, tem perguntas? Boa tarde, quero cumprimentar a testemunha e fazer uma única pergunta. Qual era a relação da Carioca nessa época com a Petrobras? Olha, a Carioca executou obras para a Petrobras, mas eu não saberia dizer, uma vez que a minha área era apenas a financeira, eu não tratava de obras, nunca tive contato com ninguém dessa área, apenas eu entregava os recursos que me eram solicitados ou pelos acionistas ou por diretores. Então, eu não saberia lhe dizer que obras, enfim, e qual período. Quando a empresa que a senhora é diretora financeira fazia esses pagamentos, geralmente estava acoplado algum recebimento da Petrobras? Não saberia lhe dizer isso, porque quando os diretores me solicitavam, eu gerava os recursos e entregava sem saber, enfim, o destinatário final e qual a finalidade desses recursos. A senhora não sabia nem a origem, nem a finalidade. Não, a origem eu sabia porque eu fazia a geração desses recursos à medida em que esses recursos me eram solicitados. Não, a origem dos recursos sim, mas se eram provenientes de prestação de serviço à Petrobras, a senhora não pode responder a isso? Não saberia lhe responder. Tá bom, é só isso, excelência. Obrigado. A defesa de Adriano Anselmo tem perguntas? Sem perguntas. A defesa de Carlos Miranda tem perguntas? Sim, excelência. Boa tarde. Boa tarde. São umas pequenas perguntas. A senhora teria como me dizer como geravam esses recursos? Esses recursos eram gerados ou através de superfaturamento de algumas empresas que já trabalhavam para a Carioca ou através de contratos simulados com outras empresas. Entendi. Isso. E eu deveria ter feito esta pergunta inicial, mas enfim, a ver se consigo me expressar. A Carioca Engenharia tinha sua contabilidade. Esta geração de recursos, como ficava registrada nessa contabilidade ou como era isso? Essa geração ficava, uma vez que existiam contratos, né, ou superfaturados, ou então contratos totalmente simulados, numa menor quantidade. Então, essa geração, esses serviços eram contabilizados na empresa. Entendi. A senhora era financeiro, eu vou lhe perguntar, mas embora acho que vai me responder de uma maneira, mas enfim, eu lhe pergunto, a Carioca Engenharia tinha obras em todo o Brasil? Tinha obras
Durante um tempo ela teve mais em outras partes do país, mas depois ficou mais concentrado no Rio mesmo, São Paulo, enfim, tinha em várias partes do país, Eran obras na esfera pública y privada? pública e privada, Pública y privada. exatamente. Entendi. Agora, essas obras públicas e privadas geravam... Desculpe. Elas geravam subcontratações que geravam esses recursos, é isso? Algumas empresas que prestavam serviços à Carioca e eram empresas que já trabalhavam para a Carioca há mais tempo, superfaturavam esses serviços e me devolviam a diferença entre o serviço realmente executado e o que tinha sido superfaturado. Entendi. E Tânia, esses recursos que geravam formavam uma espécie, me permita dizer, caixa 2, digamos assim, Exatamente. que alimentava eventuais As pedidos. diversas solicitações. Entendi. Aqui se investiga o Comperge, a obra do Comperge. A senhora A Carioca não fez a obra do Comperge. não fez a obra do Não. Comperge. Entendi. Não teve participação Não. no Comperge. Não. Ah, entendi. Isso é muito importante. Comperge. Então, não teve participação no Comperge. Tá bom, eu não vou lhe fazer mais perguntas. Obrigado. Pois não. Não mais perguntas. Seguindo aqui na ordem, a defesa de Wilson Cordeiro e Mônica Macedo. Tem perguntas? Perfeito. O juízo aqui não tem questões a serem colocadas à testemunha. Ou só uma única, senhora Fontenelle. Quando foi solicitado à senhora que fizesse esses repasses ao senhor Carlos Miranda, foi-lhe dada a explicação do que seriam esses valores? Não. A finalidade dos recursos, não. Eu sabia que, uma vez que eu pagaria através de Caixa 2, que eram recursos, digamos, para alguma ou propina ou doação eleitoral não computada, né, não contabilizada, mas eu não sabia o destino dos recursos nem a finalidade. Mas, como a senhora mencionou antes, o senhor Carlos Miranda ele foi apresentado como uma pessoa de confiança do então governador Sérgio Cabral. Me foi apresentado como uma pessoa de confiança do então governador. A senhora chegou a conhecer a pessoa de Wilson Carlos Cordeiro da Silva? Não conheço. E teve algum contato direto com o próprio governador? Não, nunca tive. Tá bom, só esclarecimentos do juízo, então declaro encerrado o depoimento da senhora Tânia Maria Silva Fontenelle.